Olá, amigos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um programa que nós instituímos a nível de consultório, e esse programa tem sido feito por alguns outros locais mundo afora, né, no pós-Covid, principalmente para nossos clientes que nos têm procurado após a recuperação da doença, na primeira fase dela, e que muitas vezes essa doença deixou neles sequelas, e essas sequelas do ponto de vista físico, né, na maioria das vezes na parte cardiológica, na parte pulmonar, na parte musculoesquelética e também em alguns outros órgãos que realmente merecem que sejam abordados através de exames subsidiários e para que a gente institua um programa de recuperação. Através dessa instituição dessas medidas, o paciente tem uma recuperação mais satisfatória e muitas vezes diminui o impacto da sequelização. Através de exames subsidiários, então, como eu já disse, a gente pode estimar alguma perda funcional de alguns órgãos, como é o caso do próprio coração, da área pulmonar e também, através de medidas de laboratório, nós podemos também estimar outros eventos que estão acontecendo dentro da fisiologia de alguns órgãos, por exemplo, funções endócrinas, função renal, a função hepática que pode ser também comprometida durante a doença. Então falar sobre isso é muito importante porque muitas pacientes que têm saído da doença acabam tendo um nível de perda funcional muito significativo que retarda muito a sua volta à normalidade na sua vida cotidiana, no caso do lar, ou mesmo na sua função laborativa. Ou seja, esses pacientes vão ter dificuldades a reinserir-se no cenário natural que eles pertenciam antes da doença. Que essa possibilidade já existe e a gente tem que instituir. Muitas vezes esse programa se faz necessário a gente ampliar, não só para nós médicos, mas também colocando para alguns outros profissionais que também vão compor a equipe que possa dar continuidade nesse amparo ao paciente pós-Covid e nessa terapia de recuperação pós-doença. Então, às vezes a gente se vale de fisioterapeutas, de profissionais da área de treinamento físico, da área de profissionais até da odontologia, que alguns pacientes desenvolveram lesões bucais durante a doença, né? E mesmo outros profissionais que se fizerem necessários, principalmente nutricionistas, terapeutas ocupacionais, que possam também compor a equipe que nós direcionamos o paciente a cada caso sendo avaliado devido ao seu comprometimento. Então, eu coloquei aqui uma situação nova, uma situação que nós não tínhamos então, há um tempo atrás e que é realmente pensar no paciente pós-Covid de uma maneira um pouco mais global para que a sua recuperação seja plena. Então, é interessante porque muitas vezes nós temos, além dessas situações que eu coloquei, né, a necessidade de medicá-los até para que algumas funções sejam restabelecidas de maneira mais satisfatória ou mesmo intervir sobre órgãos que foram comprometidos de maneira mais severa. Então, é interessante estar colocando para as pessoas que a disponibilidade desse tipo de serviço já existe nos nossos consultórios. A população e as pessoas que tiveram a doença, ou mesmo outras pessoas que possam ter os seus conhecidos, familiares que tenham as situações pertinentes ao que a gente conversou aqui, estarem realmente colocando a possibilidade desse tratamento. Então, nós vamos falar mais sobre o Covid, que é um assunto bastante promissor ainda no sentido de exploração, porque a gente ainda não tem todo o conhecimento sobre a doença, o pós-doença, mas aqui eu falei um pouquinho hoje sobre o tratamento, o acompanhamento pós-doença que nós já podemos instituir. Então, um prazer e nós vamos estar em novas oportunidades falando sobre outros assuntos. Um abraço.